tudo certo. Graças a Deus. Estamos no ar, iniciando mais um Hangout dos Sinceros, onde a sincera igreja manifesta, né? Aquilo que nós temos dito aqui sempre. A igreja sincera, ela não pode ficar calada, né, irmão? Então, há 20 anos nós estamos com esse ministério, a Sincera Igreja Manifesta, Centro de Estudo, Religiões, Ordens e Seitas. E há muitos anos nós estamos avisando dessas 5 metas dos Illuminati, falando, olha, como vai acontecer, e está acontecendo, nós estamos vendo acontecer, está exatamente como está na Bíblia. Eu gostaria que os irmãos abrissem aí para marcar em Apocalipse 17, que nós falamos sempre aqui, que mostra como isso que está acontecendo, tudo que está acontecendo no mundo, irmão, está aqui dentro desse livro. Não tem nada que acontece nesse livro que não está aqui, porque a preocupação de Deus é nos manter informados. Os escolhidos de Deus não são enganados, os escolhidos de Deus são as pessoas mais bem informadas. Então está tudo aqui. Vamos ver aqui Apocalipse 17, um único versículo. Porque Deus tem posto em seus corações que cumpra o seu intento e tenham uma mesma ideia, e deem à besta o seu reino, até que se cumpra as palavras de Deus. A besta tem a mesma ideia. E Deus disse, foi dado à besta que cumpra o seu intento. Isso o mundo está caminhando para uma destruição, mais um fim de uma geração, mas isso é no intento de Deus. É na vontade de Deus, irmão. Ninguém vai impedir isso. Como chegou o intento de Deus na época do dilúvio, ó, o mundo está muito violento, vão acabar com essa violência. E acabou. Então, isso aqui que nós estamos vivendo, esses tempos aqui, Apocalipse 17, falando da igreja paganizada, ele está dizendo aqui, ó, foi dada à besta o intento, ela vai reinar. Ela vai reinar, irmão. São apenas 3 anos e meio de falsa paz e 3 anos e meio de grande destruição. Mas está na palavra. Então, nós vamos passar um vídeo, que eu já fiz esse vídeo há muitos anos, tem copiado, está baixado, está aí na internet, para os irmãos verem que ele continua atual, porque a Bíblia é atual. Eu tentei passá-lo aqui para o Google, mas não consegui, que foi rápido, fui fazer o upload, e eu vou passar aqui direto do computador. Acho que se não mexer na tela, né, Natan? Ele continua, como o Natan já nos informou, aí ele continua na tela. Eu vou botar e não vou interromper. É os primeiros 10 minutos, eu dividi em 12 partes, ele tem 1h20, então eu botei em partes de 10 minutos, como ele está no YouTube, para a gente começar a entender o que está acontecendo no mundo. Então eu vou pedir a nossa irmã Hilda Bueno, que está conosco nesta noite, nos dando a alegria da sua presença, nos trouxe uma informação muito boa sobre o nosso irmão que participou do ministério, que está se recuperando, o irmão Rômulo está procurando o caminho dele, né? Abandonou as coisas do mundo e está correndo em busca de Deus, mas infelizmente ele entrou lá no Eu Quero Uma Igreja, está no vídeo dela, está aí, se ela quiser divulgar, ela pode falar, em que o Akel recebeu dinheiro do cara, rapaz, um cara que estava lá no espiritismo, no mundo perdido, vai lá, entra para ajudar o Carlos, depositou, ele mostra os depósitos de reais, R$1.000, mais não sei quanto, para comprar computador, irmão. E as pessoas estão lá falando de dízimo, de oferta, de Bispo Macedo, Silas Malafaia, fazendo a mesma coisa. Então a gente fica triste, porque por isso que nós saímos de lá, né, irmão? Saímos de lá porque a gente sabia, a gente tentou fazer um trabalho sério ali, mas o diabo não quis, o diabo não gostou. Agora ele está lá, como as pessoas gostam do engano, então estão lá, as pessoas que gostam de ser enganadas estão lá. E nós estamos mostrando isso que o Rômulo está mostrando aí, ele esteve conosco lá no sítio, lá quando nós fizemos em novembro, né? Coitado, eu peço que os irmãos orem por ele, é uma pessoa que Deus está trabalhando o coração dele, está difícil dele encontrar um caminho que a pessoa possa estar com Jesus sempre, né?
E a irmã Hilda fez um vídeo e mostrou sobre isso, lá um hangout que ela fez, o Rômulo, falando sobre isso. A irmã fica à vontade, a irmã, antes de orar, se quiser falar sobre esse vídeo, a irmã pode falar, que eu diria que isso é de utilidade pública, é de utilidade cristã, que Jesus veio para desfazer as obras do diabo, né? E nós estamos aqui para isso também, pregar que Jesus cura, salva, liberta, e para nós desfazermos a obra do diabo. Você fala o que for necessário aí, irmã, e depois você ora para a gente iniciar a ordem, aí a irmã que determina. Fica à vontade. Amém. Vamos orar. Amantíssimo Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, eu te peço, meu Deus, em nome do teu filho amado Jesus, que tu venha, Senhor, visitar esse hangout nesta noite, que seja um hangout esclarecedor, Senhor, e também te peço encarecidamente, Senhor, perdão pelos meus pecados, pelas minhas falhas, pelas minhas transgressões, Senhor, como pessoa, como humano, que são sujeitos a falhas, a pecado, Senhor. Mas eu te peço encarecidamente, meu Deus, e também peço, Senhor, que os irmãos, Senhor, intercedam, Senhor, pela vida do irmão Rômulo, Senhor, Rômulo Saldanha, que foi, quando pequeno, entregue aos demônios, Pai. Mas eu creio, Senhor, que tu tem obra na vida deste homem. Como eu falei ontem no hangout, Senhor, se foi necessário que nós passássemos por tudo o que nós passamos, Senhor, para a vida deste homem ter ser resgatada, Senhor, eu te louvo e te agradeço pela luta, pela prova, mas eu creio, Senhor, que uma alma, como diz a tua palavra, ela vale mais do que o mundo inteiro, Senhor. Então eu te peço, Pai, em o nome do Senhor Jesus, que tu venha fazer a tua obra, como ali atrás, Senhor. Porque a tua palavra também diz, Senhor, que é necessário que aconteça esse tipo de coisa, para que as pessoas sinceras possam se manifestar. Um momentinho. Desculpa. Meu escape tocou. Irmãos, eu estava orando. Desculpa novamente. Deixa eu fechar aqui. Irmãos, através dos vídeos de denúncia que a gente fizemos, eu e mais alguns irmãos e mais a minha pessoa, uma pessoa que está no projeto Eu Quero Uma Igreja, ele se chama Como Saldanha, ele é amigo no Facebook da irmã Emília Carrard e do pastor Pedrosa, né? E ele, vendo esses vídeos, ele se manifestou a indignação dele. Ele não está reclamando os valores que ele doou, porque, como uma pessoa, ela é muito carente, ela quer ajudar as outras pessoas, então ele não estava questionando aquilo. Na verdade, o que ele questionou foi a doação que ele fez. Ele queria também ver a Liliane, né? A senhora Liliane Mello. Eu não canso de falar que é uma pessoa inexistente. Se ela existir, eu gostaria muito que ela aparecesse. Eu viria a público, como estou aqui, para novamente pedir perdão de desculpas, mas eu acho que essa pessoa não existe. Enfim, ele entrou em contato, a gente entrou em contato com ele. Ontem foi o aniversário da nossa irmã Emília, e prontamente ele foi feito um convite, ele apareceu, foi um presente para ela, foi um presente para mim também. E o que eu mais fiquei feliz é que ele conseguiu abrir a voz dele para poder falar a necessidade dele. Então ele contou, se os irmãos depois dão uma olhadinha no vídeo, ele contou o testemunho, um breve parte do testemunho dele, agradeceu pela vida da irmã Emília, pelo trabalho que o Senhor tem feito com a vida dele, através da irmã Emília, através do irmão Pedrosa, porque afinal de contas foi através do irmão Pedrosa que a irmã Emília conheceu ele. Eita, é de celular, Skype.
Então é isso, irmãos. E esse irmão, ele foi colocado no site do Eu Quero Uma Igreja, fazendo um pedido de doação para poder comprar o Carlos pediu, colocou lá no site, pediu um computador, né? E o irmão prontamente, como ele saiu do sistema religioso, saiu da igreja, o dinheiro que era do dízimo, ele começou a juntar. Ele não, pelo jeito, não é uma pessoa de posse, é uma pessoa que está muito doente, né? E bem atribulado espiritualmente. Ele juntou esse dinheiro, prontamente ele pegou e fez essa doação de 3 mil reais para o Carlos, né? Porque ele confessou para a gente que ele estava sendo orientado, então por essa ajuda espiritual que ele estava tendo, ele quis ajudar o irmão Carlos e fez o depósito, na conta da Fátima Alves, no valor de 3 mil reais. No vídeo do que foi feito na sexta-feira do projeto Eu Quero Uma Igreja, os oráculos Cris da Multi da Luz, ele colocou ali que o senhor Pedrosa teria pedido dinheiro, né, para poder ajudar lá no casamento dele. Mas a partir do momento que foi feito esse pedido mesmo, eu sei por que foi feito esse pedido, todo mundo aqui sabe por que foi feito esse pedido, ele recebeu um valor de 1.000 reais de presente de casamento. Se vocês analisarem o vídeo de sexta-feira do projeto Eu Quero Uma Igreja, já que me é dada a oportunidade, eu vou aproveitar e falar. No minuto 45, ele abre a tela dele e mostra um e-mail que o irmão Romulo Saldanha manda para ele, falando do valor que ele estava sendo depositado como presente. Só que não dá para ver, irmão. Qualquer pessoa pode pegar, abrir lá o vídeo, ver. No minuto 45 ele abre o vídeo, mas não dá para ver, a tela fica totalmente embaçada. E logo que ele já vira, ele continua falando, porém ele vira, é uma forma que ele faz para enganar as pessoas, aí a tela volta a desembaçar novamente. Né? E o que acontece? Ele também chegou a falar que se o irmão quisesse o valor da doação de volta, que era de 1.000 reais, que ele devolveria com juros e correção monetária no valor de 1.500 reais. Porém, se o irmão não quisesse o dinheiro de volta, queria comprar prato, copo, para o casamento que vai sair até o mês de dezembro deste mesmo ano, 2013, que eu também acho praticamente impossível que aconteça isso. Mas, enfim, está nas mãos do Senhor Jesus. Né? O irmão, até comentei com o irmão chegou a falar que não quer o dinheiro, não. Né? Mas se eu fosse ele, até pediria que o dinheiro fosse devolvido e que ele pegasse os 1.500 reais, que assim o senhor Adriano falou que ia devolver e comprasse de cesta básica e doasse para as pessoas carentes, que seria mais útil do que o outro comprar prato para o casamento, que eu acho que não vai existir. Né? E eu queria rogar as orações pela vida desse homem, porque ele está saindo de um lado, de uma podridão, de uma imundície. Eu rogo as orações dos irmãos, a intercessão dos santos, como diz na palavra, para que a vida deste homem venha a ser resgatada. Né? Porque a palavra do Senhor diz que essa caixa de demônios só sai com jejum e oração. Então, se os irmãos, pelo amor, assim, estiver se disponibilizando para isso, que o nome dele é Romulo Saldanha, ele mora aí na cidade do Rio de Janeiro, que vocês pudessem estar ajudando em oração a respeito desse negócio, porque o valor da alma, ela vale mais que o mundo inteiro. Então, essa aqui já que me deram essa oportunidade, esse é o meu desabafo, dizer que aquilo ali é uma mentira, é uma farsa, tá? Que eles estão ali de engano, entendeu? Explorando a fé das pessoas. Eu fui expulso daquele projeto, me bloquearam, não tenho acesso lá, pelo simples fato de eu querer ver a Liliane, que acabou estourando virou essa guerra toda, pelo simples fato de a gente querer ver a Liliane, uma pessoa que eu falava todo dia, que me mandava florzinha, e aconteceu todas essas coisas. Então, assim, não há nada que está encoberto que não há que ser revelado. É isso que eu queria falar, doutor Pedrosa. As pessoas, elas estarem cientes onde estão se enfiando, porque a gente estamos no tempo do fim, e as pessoas têm fome e sede de justiça, né? E fica como um vídeo de direito de resposta. Eu sei que os irmãos estão assistindo, vão assistir também,
fica aqui o meu desabafo. Eu agradeço essa oportunidade, em nome de Jesus, e infelizmente eu vou ter que sair, estou bem cansado, e que todos tenham uma boa noite. Amém. Irmã Hilda, obrigado pela sua participação. Eu recomendo os irmãos verem lá o vídeo que ela postou e mencionando esse fato. Infelizmente, essas coisas nós dizemos que são tristes, porque nós não queremos, a palavra de Deus diz, nada façais por contenda ou vanglória. Mas nós temos que avisar, se você vê uma pessoa indo por um mau caminho, um mau erro, a palavra de Deus nos alerta para que nós temos que avisar essa pessoa do erro que ela está cometendo, do caminho errado que ela está indo. Eu sempre falo aqui, nós levamos informações e nós oramos para que o Espírito Santo convença as pessoas do erro. Não somos nós que fazemos isso, né? Então, foi feito aqui a nossa parte como cristão, deixando aqui, ela deixou aqui a irmã Hilda, aqui à direita, ok? Depois quem quiser baixar o vídeo e assistir, aqui à direita tá o vídeo explicando isso, o Rômulo mostrando os canhotos. Eu mesmo estou aqui dizendo quanto de dinheiro que eu passei para a conta do Carlos, para não ser para comprar outro computador, já para comprar 2 computadores, e você continua pedindo. Irmãos, esses homens não viram Silas, Malafaia e Bispo Macedo, é por questão de oportunidades. É só o tempo. Se der oportunidade, eles viram. Então, isso aí não dá, meu. Começou errado, termina errado. Se fugiu daqui da palavra, acabou. Acabou. Entra a vaidade, entra o engano, o erro. Não pode fugir daqui. A gente tem que ficar aqui dentro. Ó. Fugiu desse livro, acabou. Por isso que esse livro ele é pesado, ele é uma faca de 2 gumes, ele corta, ele machuca, mas todo mundo tem consciência da verdade com ele. Eu queria deixar salientar só um assunto aqui, Pedrosa, que esse vídeo que foi feito ontem foi feito no aniversário da irmã Emília. A irmã Emília não estava presente porque a internet estava muito ruim ontem na cidade dela e ela não estava presente. Ele entrou para dar um parabéns para a Emília e acabou se desabafando, entendeu? Então não foi uma coisa que eu combinei, não foi uma coisa que eu esperava, foi uma coisa que aconteceu, entendeu? Um vídeo de homenagem à minha amiga, tá? Que também foi por ele chamada de maçônica, mas todo mundo sabe que ela é uma pessoa de Deus. E ele confessa ali, ele fala no vídeo que ela... Só um minuto, por favor. Ei! Que Deus tem feito uma obra através da vida dela. Então é isso. Tá? Eu agradeço em nome de Jesus. E eu estou de saída também. Paz. Obrigado, minha irmã. Que Deus abençoe a sua vida, sua família, seu ministério. E se tiver com o Rômulo, diz que o irmão Pedrosa mandou um abraço para ele, que eu tenho orado por ele, e que Deus está trabalhando na vida dele. Não é? É um cara que desprezou as coisas do mundo, está tentando encontrar com Jesus, e Satanás está tentando atrapalhar o caminho do Rômulo. Mas nós estaremos sempre orando por ele, com a certeza que ele já encontrou a verdade e já se libertou. Né? Então vamos entrar agora no feita essa nossa introdução, vamos compartilhar a tela do vídeo que nós vamos mostrar aqui, que nós já fizemos há alguns anos, mostrando as 5 metas do Illuminati, como que eles destruíram o Império Romano, estão destruindo o Brasil e as outras nações para instalar um governo mundial, com 5 metas pequenas. Prezados amigos e irmãos em Cristo Jesus, nós temos a alegria de estarmos mais uma vez nesta parceria de Sinceros e a Verdade Oculta, trazendo mais um destes trabalhos para a edificação da Igreja de Cristo aqui na Terra. Nós temos falado nos últimos anos sobre as sociedades secretas e temos falado pela nova ordem mundial. Pela graça e misericórdia de Deus, nós conseguimos colocar este assunto em discussão no Brasil inteiro. Foi uma coisa muito difícil, mas hoje somos felizes porque vemos o nosso trabalho reconhecido por Deus e pelo povo brasileiro.
pois este assunto, infelizmente, era proibido falar dentro das igrejas, porque Satanás queria que os escolhidos dele fossem totalmente enganados. E Deus nos deu essa felicidade de levar este alimento espiritual que era omitido nos restaurantes espirituais que estão por aí. Quantos crentes sedentos, com fome e sede da verdade. E hoje nós estamos levando mais um pouco desse alimento para vocês. Vocês vão ver como as leis no Brasil são feitas, algumas até benéficas e outras de uma estrutura assim que não dá para a gente entender e explicar como se consegue criar leis tão injustas assim. Então, eu queria ler com os irmãos, para a nossa meditação, o início da nossa meditação hoje, a segunda epístola do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 2, no versículo 7. Porque já o mistério da injustiça opera no nosso meio. Somente há um que agora resiste até que do meio seja tirado. O império da justiça, da injustiça, opera no nosso meio. Outras traduções diz o mistério da injustiça, outras o ministério da injustiça opera no nosso meio. Nós podemos entender porque no Brasil hoje o adolescente, o jovem até os 18 anos, ele pode praticar as diferentes formas de crime. Matar, roubar, estuprar, traficar, fazer uso de drogas. E as penas, se existem, são muito pequenas e quase não são colocadas em prática. Ao passo que a estes são literalmente produzidos e punidos quem assim o fizer, se trabalharem. E nós sabemos que uma das leis de Deus, leis básicas do homem, é crescer, multiplicar, encher a terra, não é? Ele os fez macho e fêmea, os criou e deu essa ordenança. E, seguindo esse raciocínio, ele disse aos homens: do suor do teu rosto comerás o teu pão. Quais são essas leis que permitem os nossos filhos serem assassinos e os impedem de serem trabalhadores? Por que isso? Nós acabamos de ler aqui falando sobre a vinda de Cristo e o anticristo, que esses tempos seriam assim, porque já o mistério da injustiça opera. Então nós vamos mostrar de onde vem essa fonte, onde que eles receberam essas inspirações. Será que faltou sabedoria, inteligente a essas pessoas, conhecimento, educação, informação, capacidade? Eu creio tão somente que faltou subordinação a Deus, faltou sabedoria. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. E o princípio da sabedoria é o temor a Deus. Acho que está faltando humildade aos legisladores. Olhar para a Constituição Divina e colocar em prática. Porque, para nós, tão somente eu não mato, eu não roubo, não é porque está escrito na Constituição aqui dos homens. É porque eu já aprendi há muitos anos que aqui na Constituição de Deus os bons costumes prevalecem. E os filhos dos cristãos são instruídos na sabedoria. E assim o rei Salomão e tantos outros ensinaram aos pais que instruíssem os seus filhos no caminho de Deus. Então, para mim, a Constituição brasileira seria simplesmente uma complementação das leis de Deus. E considerando mais ainda que hoje nós vivemos pela graça, muito superior à lei, porque nós cumprimos
todos os mandamentos de Deus, mas cumprimos por amor, não é por obrigação. O fato de eu não poder matar, ou o fato de eu não poder roubar, não é porque eu não possa praticar esses atos, é porque eu não preciso. É porque eu vivo regido pela graça de Deus. Então é assim que a gente queria que a nossa Constituição fosse feita e obedecida. Nós vamos observar que o Império Romano, ele foi o império que mais durou. Ele durou de 168 a.C. até 476 depois de Cristo. Este império foi destruído por 5 metas. Você vai me perguntar, mas quem poderia destruir o Império Romano? Existiria na Terra outro império maior do que ele próprio? Não existia. Mas ele foi corroído por 5 metas, que nós vamos descrever agora. Existiu um escritor, um pesquisador muito sábio, chamado Edward Gibbon. Ele estudou uma faixa de 1.200 anos de história do Império Romano. E nesse período, ele pôde observar quais os itens que levaram à ascensão, à progressão e à destruição do Império Romano. É muito interessante o que ele escreve nesses 6 volumes. E mais interessante ainda é que ele publicou todos esses seus livros a partir de 1776. Gravem esta data. É o ano do estabelecimento dos Illuminatis na Terra, que eles foram oficializados. Tanto é que esta data está embaixo da pirâmide da nota de $1. E vamos à primeira meta. O aumento dramático do número de divórcios minou a instituição familiar. Uma das metas para destruir o Império Romano, ou seja, 20%, foi a destruição da família. Os Illuminatis começaram a destruir o Império Romano, um império forte, destruindo a família. E assim nós podemos ver nas nossas famílias, nos nossos parentes e amigos, como que são destruídas, às vezes, famílias inteiras, através de pequenas coisas, dos divórcios, das brigas, das separações, das brigas por heranças, e eles vão se degradando. Mas a destruição da família foi a grande causa. Eles estimularam, como nós já mencionamos, aqueles filmes de pornô que eles mostravam, Calígula, como o Império Romano, a corte, eles viviam naquelas prostituições, e aquilo foi colocado ao nível da população também. Eles foram gerando cada dia mais desordem, mais homossexualismo, mais prostituição, mais violência, e os valores familiares foram perdendo a assistência dos pais aos filhos e conseguiram destruir 20% de Roma, do Império Romano, foi destruído com esta meta. A seguir, eles implantaram junto uma imposição tributária elevadíssima. Então, irmão, aqui nós estudamos uma das 5 metas. Eu acho que são 23 horas e 10 minutos, nós começamos mais tarde. Eu acho que vamos discutir essa hoje. Amanhã a gente discute a outra. O Império Romano, ele era o império mais forte de Roma, do mundo. Ele era enorme. Ele atingia todo o Oriente e atingia todo o Ocidente. Quem poderia vencer o Império Romano? Quem teria condições de vencer o Império Romano? O Império Babilônico já tinha passado, o Império Medo-Persa já tinha passado, o grego já tinha passado, que o Império Romano venceu o Império Grego.
e estava dominando desde 168 a.C. até 476 depois de Cristo. Foi o império que mais durou e o maior império. E assim, irmãos, se essas 5 metas pôde destruir o maior império do mundo, por que eles não podem destruir o Brasil? Por que essas 5 metas não podem destruir a sua família? Por que essas 5 metas não podem destruir você? Essas 5 metas parecem coisinhas simples, irmãos, que a gente aceita. E nós mostramos isso que no nosso Plano Nacional de Direitos Humanos, o Plano 3, tem essa mão assim, ó, espalmada, assim, ó, bem no canto do livro, assim, ó, essa mão espalmada, bem no canto assim do livro, assim, a mão espalmada, ó. Plano Nacional de Direitos Humanos. Como é que pode, irmão? E não perceberam, mas nós percebemos. Nós fomos os únicos que percebemos e começamos a lutar contra isso. O Plano Nacional 1 e 2, que nós falamos no início, foi feito pelo Fernando Henrique Cardoso. Até os 18 anos, o jovem brasileiro, nossos filhos, nossos netos, a Constituição brasileira permite ele fazer qualquer tipo de crime. Como é que os pastores, os padres aceitaram isso? Tinha que lutar logo no início, quando cogitaram em instalar isso aqui no Brasil. Mas ficaram calados. Os crentes sinceros não se manifestaram. Até os 18 anos, vamos dizer, a criança pode fazer tudo, mas não pode trabalhar. Depois que o cara está com 18 anos, estudar não tem escola para estudar, não tem assistência médica. Aí depois que o cara está bandido aos 18 anos, aí você vai transformá-lo num cidadão brasileiro. Praticamente impossível. Então, irmãos, nós vimos como isto aconteceu e a destruição da família, as bases da sociedade, irmão. Hoje eu incentivo, você vê os vídeos, tudo que tem. Estava conversando com uma pessoa que sou muito curioso, eu sou muito pesquisador, perguntando essas pessoas na rua aí que vendem esses vídeos piratas, o que as pessoas estão comprando, o que as pessoas estão vendo na televisão. Então, tudo isso eu sou curioso, eu gosto de saber sobre essas coisas. Irmãos, ele falou que eu já sabia, eu fui confirmar, que os vídeos que eles mais vendem aí na rua, esses vídeos piratas, são vídeos de prostituição, irmão. São vídeos mais caros e procurados em que seres humanos se relacionando com crianças. E alguns vídeos até a morte. Pelo amor de Deus, gente. Alguém tem que fazer alguma coisa. Eu estou falando sozinho. Doa quem doer. Eu vou falar enquanto Deus viver. A igreja igreja covarde, calada, essa igreja pagã, presencia tudo isso e participa disso. Mas eu vou falar mesmo sozinho. Eu vou falar como nós denunciamos. Uns pais covardes, umas mães covardes, pastores covardes, padres covardes. No Brasil desapareceu, irmão, 50 mil menores. Não podia falar em lugar nenhum, nós fomos para as ruas. Fomos para as ruas com pessoas, vão aqui, gente, ajudar a salvar as crianças do Brasil. Halloween é satanismo, Brasil, país cristão. Diminuímos o número de desaparecimento de crianças. Essas crianças não desaparecem só em sacrifício humano, não, irmão. Desaparece para vender rim, para vender coração, fazer transplante, para serem usadas como prostitutas, as crianças do Brasil. E como que elas vão se defender, criancinhas, irmãos? As pessoas estão muito preocupadas assistindo futebol, louvando lá nos cultos, nos templos onde Deus não habita. Então não dá para exercitar o amor de Deus aqui na Terra. Eles estão muito ocupados com coisas imbecis, que é a última meta que nós vamos falar aqui. Manter a mente das pessoas ocupada com coisas imbecis, idiotizantes, para que as pessoas não possam exercer
a sua função de crentes sinceros, que lutam, que exercitam amor. Jesus morreu por amor, irmão, não foi por dinheiro, não. Ele, quando foi pagar o imposto dele, mandou tirar um peixe e tirou uma moeda. Ele não mandou abrir uma baleia com um montão de moeda de ouro, que teria um montão dessas pessoas desses templos aqui, principalmente os presidentes, Silas Malafaia, Bispo Macedo Guilherme, estariam tudo correndo atrás de Jesus se ele tivesse aberto uma baleia cheia de ouro. Mas as pessoas que fazem a obra de Deus, isso daqui é só por amor. Não tem esse negócio de dinheiro, como a irmã acabou de falar aqui no início do Hangout. Pega uma pessoa que está saindo do pecado, uma vida destruída, no candomblé, naquilo tudo de ruim que tinha. Aí vai, irmão, você tem que dar dinheiro, você tem que dar dinheiro. Ele esteve com a gente lá no sítio. É só extorquir dinheiro. E quem está extorquindo? Os mesmos que estavam com a carinha nos nossos Hangout lá, do Eu Quero Uma Igreja. Por isso eu mandei brasa lá. Preguei evangelho. Não queremos o Pedrosa aqui. Se você não quiser o Pedrosa na sua casa, meu irmão, é só você desligar seu Hangout. Ninguém é obrigado a entrar aqui. Agora, se você quiser covarde, só desligar, ligar a televisão, pedidores de dinheiro, você tem um montão. Agora, quando nós entrarmos na tua casa, nós vamos entrar em nome de Jesus, é para pregar o evangelho, para pregar a palavra. Então, as nossas crianças aqui no Brasil, gente, eles estão destruindo a família. Quem é esse plano nacional das 5 metas? Ele não foi criado a semana passada, não, irmão. Está sendo aplicado desde 1776. E ninguém sabe. A Dilma não sabe, o Lula não sabe, o FHC não sabe. Eles que bolaram isso. O Plano Nacional de Direitos Humanos, a terceira versão, foi colocado pelo Lula. Tem ele lá com o ministro dele aqui, o Plano Nacional de Direitos Humanos. Destruir a família, aumentar os impostos, destruir o serviço público. Isso que o povo está aí na rua agora. Agora que eles acordaram, está desde 1776. Agora que eles acordaram. E manter a mente das pessoas ocupada com coisas que não deixam você raciocinar. Não deixa Jesus usar os seus neurônios, porque você tem 300 milhões de neurônios, mas eles estão sendo usados pelo futebol, pela novela, pelo o cara lá que diz que você vai ficar próximo, botando um montão de coisa besteira na tua cabeça. E aqueles seus neurônios, que Jesus deveria usá-los para você praticar amor aqui nessa terra, aí você está ouvindo, engrossando as filas com essas pessoas lá fora. Destruir a família. Os pais de família não têm salário decente, não têm escola para os seus filhos. Os pais não se importarão. Meu filho fica aí para cima, para baixo, perambulando pela rua, não estuda, vai lá e fica assistindo televisão o dia inteiro. Os pais não se preocuparam com isso. Aí depois que os filhos viram homossexuais, marginais, assaltantes, bandidos, falsos profetas, isso também é um dos ramos. Aí os pais vão chorar. Irmão, o erro se combate no início. O melhor tratamento que a gente faz em medicina é o tratamento profilático. Não é o tratamento curativo. Você trata a dengue antes dela alastrar. Você faz todo esse tratamento profilático de verminose, botando esgoto e água limpa, você praticamente acaba com todos os vermes. Ou depois você fica tomando vermífero todo mês, o ano inteiro, tomando remédio para verme todo mês. Não, só você sanear a água, botar o esgoto, água encanada, cuidar de higiene, pronto, você acaba com essas doenças de verminose todas que tem. Mas o povo prefere fazer o mais difícil, é o curativo. Então a família, todos nós sabemos que ela tem que ser preservada. Onde não existir família, a civilização acaba. Como é que acabou Sodoma e Gomorra? Destruindo a família. Sodomia. Casamentos homossexuais. Que casamentos é esses? Eles não geram filhos. Aí casais homossexuais adotam filhos, não progridem, não é uma relação natural, gente. Não é uma coisa normal. É igual eu digo assim, a nossa fisiologia, o nosso corpo foi feito para nós andarmos com a cabeça para cima. As válvulas das nossas veias, elas são feitas de forma que o sangue é jorrado para cima e não desce. Ele vai sendo bombeado para cima e não retorna, até chegar ao coração.
Agora, se você fica de cabeça para baixo, instantaneamente tua cabeça fica vermelha, fica roxa, porque o sangue todo desce para tua cabeça e o sangue não tem como subir para os pés. Então, nós fomos feitos para andar de cabeça para cima. Não adianta inventar, botar uma lei aí que a partir de amanhã todo cidadão brasileiro deve andar de cabeça para baixo, as pernas para cima. Vai todo mundo morrer, porque a fisiologia humana não é essa. Então são coisas fáceis de entender, e uma sociedade sem família, ela morre, ela acaba. E assim foi nos tempos de Noé, foi nos tempos de Ló, sodomia, Sodoma e Gomorra, pecado, violência. E o que fez Deus? Destruiu. E agora vai ser a próxima solução de novo. Vai ser o momento da ira de Deus, destruir a família. Destruir a família é ruim para todo mundo. Isso é um plano da ONU, no mundo inteiro ela está fazendo, não é só aqui no Brasil, não. Destruindo a família. A família. Ninguém pode viver sem família, irmão. Vê se você consegue viver sem família. Que estrutura você tem? Não dá para viver sem família. Então, esse plano diabólico, porque quem instituiu a família? Deus. E quem está destruindo a família? Satanás. Então nós estamos nessa luta há tantos anos, falando. A 5 métodos Illuminati. Parece uma coisinha boba, né, irmão? Mas é pior que uma bomba atômica, essas 5 métodos que a gente fala. É pior do que a arma pior que existe no mundo. São essas 5 métodos Illuminati. Como é que essas 5 métodos conseguiram destruir o Império Romano, que não tinha inimigo para ele? Eles começaram a destruir a família romana. Aí quando você vê que o apóstolo Paulo chega em Roma, preso, capítulo 1 da carta que ele escreve aos romanos, ele fala de quê? De família, de homossexualismo, de pai e mãe. O que eles fizeram? Inverteram a verdade de Deus em mentira. Adoraram mais a criatura do que o Criador. O que Deus fez? Os entregou a um sentimento perverso, impuro, imundo. É isso que está acontecendo no Brasil hoje. E eu sou presidente da República, que deveria ser o homem mais sábio do mundo, com o ministro dele está aqui, o Plano Nacional de Direitos Humanos. O Delso, quando denunciou isso na Igreja Maranata, no Espírito Santo, e ele escreveu aquele livro, O Segredo de Apocalipse, ele foi colocado para fora da Igreja Maranata. Observem, irmão, lá agora, a Igreja Maranata, a vergonha que está lá. E o Delso, meu irmão, eu falo com toda simplicidade, sem vaidade. Sabe o que aconteceu com o Delso? Ele foi colocado na rua, irmão. Ele foi colocado na rua. Eu peguei a casa dos meus pais que estavam lá. Meus pais passaram a morar com a minha irmã. Eu peguei e cedi a casa dos meus pais para o Delso não ser jogado na rua. Porque essa igreja perversa, pagã, dessa Maranata lá do Espírito Santo, jogou ele na rua, onde ele estava servindo lá há 20 anos. Jogaram o Delso. O Delso era namorado, era noivo da neta do Cláudio Guerra, esse delegado, esse ex-maçom, que estava aqui, de vez em quando aparece aqui com a gente. O Delso colocado na rua. Tem aqui vários livros que o Delso escreveu, irmão, um homem de Deus. Foi colocado na rua, perseguido, é um biólogo. Um cara novo, de 30 e poucos anos. Porque o país quer destruir a família. Aí eu pergunto, cadê a igreja de Cristo, irmão? E essas 5 metas de quem? Da maçonaria, dos Illuminati. Onde estão os nossos líderes evangélicos que dizem que estão lutando pela família? Todos dentro da maçonaria. Sou Silas Malafaia e toda a família dele. Se fosse só ele, o pai, a mãe, o sogro, todo mundo lá dentro. E as pessoas têm um homem desse como parâmetro de crente. Irmão, o crente está aqui na Bíblia. Eu estudei tanto apóstolo Paulo, apóstolo Pedro. Isso que é crente, para a gente ver exemplo de crente. Apóstolo Pedro, apóstolo Paulo, Tiago, André, Filipe, Estevão. Isso que é exemplo de crente. Bispo Macedo, César Malafaia, não é exemplo de crente, irmão. É exemplo de maçons. Estão lá destruindo a família, gente.
as 5 metas dos Illuminati. Nós estamos falando só uma delas hoje. Nós já estou falando isso há 20 anos. A destruição da família. Quem é que quer fazer isso? A maçonaria. Porque o Deus dela é quem é Lúcifer, é Satanás. Só 20% que nós estamos falando hoje, irmão. Só 20%. Só 20% dessa família corrupta, de covardes. Porque a família de Deus é aqui, irmão. Deus que criou a família. E quem é de Jesus tem que preservar por ela. Nós somos responsáveis pelos nossos filhos, pela educação, principalmente espiritual, dos nossos filhos. Se eles não vão seguir a Jesus, o problema é deles. Mas eles têm que aprender conosco. Eles têm que aprender conosco. Aí eu vejo, irmão, o Lula pega lá o Plano Nacional de Direitos Humanos feito pela ONU. A ONU instalou isso no mundo inteiro para instalar o governo mundial do anticristo. Todo o país, destruindo a família, para virar uma Sodoma e Gomorra, para virar igual nos tempos de Noé, aquela violência. E eu fico intrigado, porque eu percebo, vejo isso há 20 anos que eu estou lutando com isso. E Jesus disse que esses últimos tempos seriam como nos tempos de Noé. As pessoas não percebem a obra de Satanás. E eles não desfazem a obra de Satanás. Aqui nós não só percebemos, e como nós lutamos contra. Nós lutamos aqui para desfazer as obras de Satanás. Não adianta eu só conhecer a obra dele. Satanás está fazendo isso. Vou assistir daqui, de braço cruzado. Não, irmão. Tem que pegar a palavra dele aqui e partir para cima. Isso é que falta o Brasil, não é religião, irmão. Falta crentes. Quando eu falei, a Dilma vai importar médico, importa crentes, Dilma. Para o Brasil está precisando de crentes. Importar crentes de onde, irmão? Dos Estados Unidos? Tudo maçonizado já? Importar crentes de onde? Da Inglaterra? Onde que começou toda essa maçonaria inglesa? Está lá. De onde nós vamos importar crentes, irmão? Está difícil. Então nós temos na nossa família de lutar contra isso. Irmão, a minha família, há quase 15 anos, quis que eu entrasse para a maçonaria. Minha família, meus parentes, cunhados, amigos, aquele negócio, toda a igreja. Não, você vai aqui, tem um convite dos Cavaleiros Templários. Eu não sabia quem tinha mandado o convite. Rasguei e queimei. Nós vamos te destruir. A minha ex-esposa falou, você não vai ser meu, não vai ser de ninguém. O próprio diabo manifestado na cara. Eu aceitei me humilhar o diabo? Falei, não, a minha família é de Jesus. E luto pelos meus filhos, pela minha família até hoje, irmãos. Por quê? Isso é amor. Eu não sigo religião. Se eu fosse seguir a religião batista, onde estavam todos eles lá, hoje eu estava dentro da igreja batista e dentro da maçonaria. Feliz indo para o inferno. E com a família destruída. Então nós temos que lutar pela família. Eu paguei um preço muito alto, irmão. Já contei o testemunho várias vezes. E tentaram me destruir várias vezes. E nunca conseguiram e nunca vão conseguir. Porque eu sei o que está aqui dentro é maior do que está lá dentro deles. Então, irmão, se o presidente do Brasil aceitou o Plano Nacional de Direitos Humanos, os senadores, os deputados, os religiosos, os líderes evangélicos, católicos, papa, todo mundo aceitou isso, nós não podemos aceitar. Porque nós somos servos do Senhor, nós somos membros da família de Cristo, membros da família de Deus. Então a família é uma bênção de Deus, é uma coisa que dá trabalho, é difícil você viver, irmão. Mas quando você encontra uma mulher preciosa, a palavra de Deus diz que você encontrou uma joia preciosa. E o marido deve amar a sua esposa como Jesus amou a igreja. Ele morreu pela igreja. Agora, encontre uma mulher que esteja disposta a viver pela família. Se uma mulher a lutar pela vida dos filhos, do marido, que mereça amor, ser amada, com amor que Deus nos dá, irmão. Então isso tudo tem que começar aqui dentro. Deus é
amor. Deus é amor. 1 João 4. Então nós vemos a destruição da família, uma coisa preparada, uma coisa programada, uma coisa publicada na Constituição brasileira. E todo mundo calado. Eu já mostrei essas imagens aqui com os irmãos várias vezes, deixa eu ver aqui na área de trabalho, do Plano Nacional de Direitos Humanos, deixa eu ver aqui, não está aqui nesse outro, só para os irmãos verem os livros, irmãos, como é que eles colocam essa meta, como é que eles vão destruir a família? O pai não tem um salário decente, a mãe não tem condições decentes, os filhos não têm escola, os filhos não têm saúde, os filhos não têm educação, e o povo vai aceitando tudo isso. Mas tem um campeonato de futebol, mas a Maranata fez um templo grande, a Católica fez um templo ali grande, outra, mas não sei quem fez um templo grande, outra, e tudo faltando isso e ninguém reclama. As crianças não têm escola, não têm habitação, não têm lar, não têm alimento adequado, mas tem circo. E todo mundo aceita, entra nessa de circo e bate palmas para isso, né? E isso é muito complicado, né, irmão? Os pais, já abri aqui, só para mostrar, são tantas coisas. Vou mostrar aqui, compartilhar com os irmãos a tela aqui. O livro do Plano Nacional de Direitos Humanos. Ver se os irmãos estão conseguindo ver aí. Vou ampliar. Está vendo aí, irmãos? Ok. Obrigado. Programa Nacional de Direitos Humanos. Isso é lei no nosso Brasil, irmão. Olha aqui, a mãozinha, a falsa pomba dos 3 anos e meio de falsa paz aqui, e os 5 dedinhos aqui, destruir a família, paganizar o cristianismo, né? Aumentar os impostos, destruir os serviços públicos e manter a cabeça das pessoas, a mente, com coisas idiotas. É futebol, Big Brother, novela, é templo, marcha para Jesus e não sei o que, tudo isso. E ninguém sabe Bíblia. Eu converso com as pessoas, irmão, ninguém sabe Bíblia. Você faz algumas perguntas da Bíblia para as pessoas, ninguém sabe. Agora, isso aqui foi um crime, irmão, isso foi aprovado no Brasil. Essa primeira meta aqui é destruir a família. Aí você vê que depois de lá começaram a incentivar o quê? Bolsa prostituição. A Bolsa Família é para o cara não trabalhar, para aquelas pessoas que não trabalham. Para ficar malandrando e não trabalhar. E ter um montão de filho e ganhar R$100 por cada filho. Meu irmão, você sabe quanto que gasta cada filho por mês para você educar? Põe um filho e tenta criar um filho com R$100 por mês. Não dá, irmão. Isso aí é mentira. Isso é para criar malandro. O brasileiro não precisa de esmola, ele precisa dos direitos dele. Ele tem que ter direito à casa. Todo brasileiro tem que ter direito à casa, com saneamento, com água encanada. Tudo isso é um direito. É direito à vida. Ele tem que ter direito, às crianças do Brasil, todas elas, à escola de bom padrão, com alimentação, com instrução. Isso é direito das crianças. Depois não adianta dar R$100 de Bolsa Família, R$100 de Bolsa Prostituição, R$1.500 de Bolsa Crack, R$1.000 para cada filho de bandido. Tá mudo, irmão Pedrosa? Alguém clicou aqui no microfone. Então, o Brasil, nós precisamos, gente, é de preservar a família. Aí, o que eles vêm fazendo? Vêm destruindo a família. Aí pegam tudo isso que está aí, o Plano Nacional de Direitos Humanos, que é um plano mundial da ONU, ela está instalando isso em todos os países do mundo. Para instalar o quê? O governo mundial do anticristo, dos banqueiros, dos caras mais ricos do mundo. Isso foi instalado em 1776. Aqui dentro, lê o que está aqui dentro, gente. Se você já ler o que está aqui dentro, o crente não pode pregar
se não pode falar, se você falar do evangelho na rua, se você falar contra o homossexual, a prostituta, o ladrão, o assaltante, você é preso. Aqui proíbe você pregar o evangelho. Na televisão só pode falar o jornalista, obviamente, aqueles que são da maçonaria, que pode pregar o evangelho paganizado. Então esse livro aqui proíbe você ser crente, irmão. Destrói a família, vê o conteúdo dele. Os pastores verdadeiros, esses que a gente trabalha com eles nos morros, nas favelas, nas igrejas pequenas no subúrbio, que conhecem a Bíblia, ensinam, pregam a Bíblia, esses nunca poderão pregar. Onde que você pode pregar o evangelho? Esse livro aqui diz, só dentro dos templos, onde Deus não habita. Esse livro diz aqui, você só pode pregar esse evangelho dentro dos templos, onde Deus não habita. Se você for pego daqui adiante, pregando o evangelho na rua, falando uma pessoa do evangelho, pregando o evangelho verdadeiro da Bíblia de Jesus, você vai ser preso. Se você em breve estiver falando contra o homossexual, eles vão dizer assim, essa Bíblia está condenada, essa Bíblia fala contra os homossexuais. Então nós vamos mandar queimar todas as Bíblias. Quem for pego portando uma Bíblia vai ser preso. Isso já está tudo aqui preparado aqui, irmão, só falta botar em prática. Então nós vamos mostrar, irmão, como eles não deram estrutura para as pessoas criarem as suas famílias. O marido ganha salário baixo. O marido, se ganha, ou a mulher tem que trabalhar também para ajudar na família. Eles não conseguem pagar escola decente, não conseguem pagar saúde, seguro de saúde, ou seja, é tudo para destruir a família. Eles fazem tudo. O chefe da casa, o cabeça da casa, o marido, como Cristo é a cabeça da igreja, o marido é a cabeça do lar, não tem condição nenhuma de manter a família, não tem um salário decente, não tem escola para os filhos dele, não tem dinheiro para passagem, é tudo caro, é tudo preparado para desestruturar a família. E ao contrário, tudo preparado para a bolsa da prostituta, bolsa do ladrão, bolsa do assassino, bolsa do craqueiro, quer dizer, e ninguém percebe isso, gente. Nós temos que voltar aos valores da família. A família ela tem que ter uma casa para morar. Ela tem que ter pai, ela tem que ter mãe. A casa tem que ter esgoto, tem que ter água, tem que ter luz. Tem que ter condições mínimas para as pessoas viverem. As crianças, todas elas têm que ter alimentos, senão elas morrem. Elas têm que ter alguém que cuida delas, ou em casa, ou na escola. Na rua, tem que ter a polícia, ou quem mais que for, para cuidar das crianças. Como é que uma criança, você pega uma criança de 3, 4, 5 anos, põe na rua e deixa, lá no sinal pedindo esmola? Qual o futuro dessa criança, gente? É fácil perceber. É fácil perceber. Então, a maçonaria, irmão, através dos seus supermaçons, dos seus banqueiros, dos caras mais ricos do mundo, desde 1776. Há quantos anos? Vamos fazer as contas? 76 para 80, vão faltar 24 anos, né? Até 1980. 1800, depois veio 1900, 214 mais 13, 214, 227 anos, mais ou menos isso. 227 anos, se eu não estou enganado. 24 não, 237 anos. Vamos arredondar isso. Em torno de 240 anos. Já está isso determinado. E Jesus disse, vai ser como nos tempos de Noé. Não perceberam. Não perceberam. Ninguém percebeu. E na Constituição brasileira tem uma lei para destruir a família. Não perceberam. É muito triste isso, irmãos. É muito triste isso. E assim eles vão dominando o mundo. Agora eu pego e mostro para vocês, que eu já mostrei aqui várias vezes, o cara que reuniu agora, o mês passado, um montão de católicos evangélicos lá em Brasília para defender a família, ou seja, contra o homossexualismo.
O Silas Malafaia recebendo um prêmio da ONU, dessa instituição que criou tudo isso. O plano 1 e 2. Irmãos, aí que estão os falsos profetas, os enganadores. Como é que pode isso, gente? Como é que pode? É muito triste você ver essa situação que nós vivemos hoje. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa aqui. Esse tá no estudo que eu fiz esse do Silas recebendo o prêmio da ONU, a senhora recebendo lá o prêmio para a ONU, tirei do site dele. Uma instituição que estava trabalhando para destruir. Deixa eu abrir aqui o PowerPoint, onde que está isso aqui, deixa eu ver aqui, para mostrar para vocês. Deixa eu ver aqui. Ele recebendo o prêmio da ONU. Tá dentro de um PowerPoint, acho que não tem essa imagem fora, eu vou ter que abrir aqui documentos, PowerPoints, vou botar aqui para vocês, igreja. Esse aqui acho que está... eles têm uma mesma ideia. Acho que está aqui nesse PowerPoint, aqui no final. Irmão, me perdoe, espera mais um minutinho que eu vou localizar esse slide aqui. Está lá no final aqui, ó. Essa palestra aqui. Ó. Vê. Vou mostrar aqui para vocês o que é a destruição da família, né? Então, é uma da meta muito importante. E a igreja não percebe essas coisas. Está vendo as coisas acontecer, ninguém reclama. Está aqui, ó. Uma que eu vou mostrar aqui é o Lula com a... Cadê aqui? Cadê aqui? Meu irmão, é tanta imagem, tantos documentos que eu tenho aqui. Tá aqui, deixa eu ver, eu vou mostrar para vocês. Aqui, cadê? O do Lula eu já achei aqui. Vê? Deixa eu mostrar esse aqui do Lula. Compartilhar a tela aqui, ó. Aqui, ó. Estão vendo aqui? Ele e o ministro lá, ó, observe de cor vermelha do comunismo, que é a maçonaria inglesa, né, que fez essa outra parte, e os 5 dedos da mão da capa do livro. Olha aqui segurando. Observe atentamente como esses direitos humanos brasileiros se parecem com os 5 métodos Illuminati. Na realidade, é uma imensa ditadura que se oficializa principalmente perseguição aos cristãos do mundo. Aí você pergunta, o Lula é a favor da família? Ele está dando a Bolsa Família, está dando a Bolsa Crack, Bolsa Bandido, Bolsa Ladrão, Bolsa Prostituta. Ele é a favor da família? Não é, irmão. Esse homem não é a favor da família. Porque se ele fosse, jamais no país dele aprovaria isso daqui. Agora, o povo que é sem vergonha aceita isso e fica calado. Agora, as pessoas que são honestas, os trabalhadores, as pessoas íntegras, que têm responsabilidade, lutam contra isso, se sentem ofendidos com isso. Os crentes sinceros se sentem ofendidos com isso. Aí eles vão lá. Agora, os que se juntam com essa mesma laia de pessoas que estão destruindo a família no Brasil, ficam calados, porque são da mesma laia. Participam do anticristo, do bode Bafomete, da sociedade secreta, e participam também da igreja paganizada. Lê lá Apocalipse 17 e 18, que Deus fala quem é você. Ó, eu lembro, igreja não é cimento, não é tijolo, não é teto, não é telhado, não é piso, não. É você. É você. Que Deus fala em Apocalipse 17, é você que está lá dentro, calado, concordando com tudo isso. Que está se fazendo contra o povo brasileiro, contra a família. E quem luta contra isso, eles perseguem, que é o povo de Deus. Agora eu te pergunto, você é crente? Ou você... Eu não vou nem dizer a palavra que eu queria dizer aqui para você. Ou você é dessa mesma laia. Ou você é um crente que reage. O sincero se manifesta. Agora, essas pessoas desse outro lado podre
dessa igreja podre, que Deus vomita, ela fica caladinha, nem percebe, não fala nada. Porque gosta do pecado, está no pecado, alimenta o pecado. Por isso que Satanás cresce. Eu vou dizer novamente para vocês dessa igreja paganizada o que Deus está dizendo para Jeremias aqui, ó. Marquem na Bíblia de vocês. Jeremias 5, aqui, ó, versículo 30 e 31. Jeremias 5, versículo 30 e 31. Isso não são para os irmãos sinceros, não, viu, irmão? É esse pessoal dessa igreja corrupta, essa igreja covarde, que vê a destruição da família, as leis sendo preparadas, tudo preparado. E não falam, porque são da mesma laia, estão lá dentro desta igreja paganizada. Agora eu convoco os crentes sinceros, irmão. Esses que lutam pela dignidade, pela honra, pelo caráter, pelo amor, pela salvação, pela família que Deus criou. Vem aqui, ó. Jeremias 5:30. Coisa espantosa e horrenda se anda fazendo na terra. Eu vou botar vírgula. No Rio de Janeiro, vírgula, na sua igreja. Entendeu? Eu fiz um acréscimo aqui. Jeremias 5:30. Coisa espantosa e horrenda se anda fazendo na terra. Aí eu vou fazer uma vírgula aqui para você entender que vocês são meio burrinhos. Vocês gostam do erro, do engano. Aí quando chega a palavra, vocês querem fazer que não entendem. Então vou explicar bem direitinho, ó, vírgula. Coisa espantosa, horrenda se anda fazendo na terra, vírgula. No Rio de Janeiro, no São Paulo, Curitiba, Paraná, no Brasil. Coisa horrenda se anda fazendo no Brasil. Os profetas profetizam falsamente. Silas Malafaia, Bispo Macedo, Guilhermino Cunha, Billy Graham, todos contra a palavra de Deus. Nenhum deles pregou Ezequiel 8, de 15 a 18, onde Deus disse que a coisa mais leviana, a maior abominação está dentro da casa do Senhor. Nunca pregaram contra. E você aceita isso, porque você é da mesma laia. Você é da mesma laia, para não dizer uma palavra mais adequada. Isso é palavra de Deus. Não fica com raiva de mim, não. Fica com raiva de Deus. Por que você está querendo ir para o céu, se Deus está lá em cima e isso é a palavra dele? Procure para o inferno logo, cara. Caia na gandaia. Faz tudo isso que eles estão fazendo, assume quem você é. Você não é crente sincero, você não é um covarde. Você não me engana, como é que você vai enganar Deus? Se prepara para queimar no inferno e cheirar muito enxofre. Olha aqui. Coisa espantosa e horrenda se anda fazendo na terra, vírgula, no Brasil. Os profetas profetizam falsamente. Bispo Macedo, Silas Malafaia, mandando todo mundo usar a arca. E Deus proíbe. E o povo está adorando esse povo porque eles gostam do engano. Gostam do engano, são da mesma estirpe, da mesma qualidade. E os sacerdotes dominam pelas mãos deles, e o meu povo assim o deseja. Mas que farei ao fim disso? Mas o meu povo assim o deseja. O povo da Assembleia de Deus deseja esse corrupto do Silas Malafaia. O povo da Universal deseja esse corrupto do Bispo Macedo. O povo brasileiro deseja uma Constituição que eles colocam a 5 metros dos iluminados. Todo mundo aceita. Porque o povo é corrupto. Se fosse povo sincero, se manifestava. Ah, agora estão se manifestando. Tá bom. Estão se manifestando a troco de quê? O que é que o povo está exigindo? Tá certo. Tem que se manifestar assim, que nós estamos há 20 anos nos manifestando em prol da família, da justiça, da preservação dos hospitais, da saúde, que todo tem direito a comida, alimento, salário adequado, decente. 3% para a saúde, 3% para a educação, 50% para os banqueiros. Manda aqui para o Brasil, ninguém reclama. Ah, mas eu também roubo do meu pai, roubo da minha mãe, roubo da vizinha, roubo do próximo, roubo de Deus, roubo de todo mundo. Pronto. É isso que o diabo quer. Mas ninguém luta por dignidade, por respeito, por honestidade. Está dizendo aqui a palavra de Deus. E Deus pergunta, mas que farei ao fim disso? Vem agora. Vem agora, para você ficar satisfeito.
Apocalipse 17, que nós lemos aqui, vem agora. A ira de Deus. As pessoas pensam, Deus é amor. Ele é amor, irmão, mas ele é justiça. Quando a palavra de Deus fala, e a ira de Deus sobrevirá, vem agora na grande tribulação, porque ele fala que vai botar os bodes no céu. Tadinho, os bodes estavam enganados, nós vamos levar tudo lá para o céu. É para o lago de fogo e enxofre, e que nunca apaga. E não tem mais salvação para quem está lá no fogo, irmão. Isso que é a coisa bonita da palavra de Deus. As pessoas vivem em pecado, conservam em pecado, têm vergonha de pregar a palavra de Deus, vendo a família destruída pela sociedade secreta. E os seus líderes, esses, como é que eu digo, falsos profetas, não tem um artigo contra a maçonaria. Esses Illuminati, que estão destruindo a família, que é um plano de Deus. Aí esses mesmos falsos profetas vão para a rua, nós estamos fazendo união aqui da família contra os homossexuais. Irmão, contra os homossexuais é palavra de Deus, é amor. Se você entrar com esse amor, essa verdade aqui, você muda e transforma qualquer homossexual. E já com o evangelho, né, botando crente na rua contra o homossexual, ou contra a prostituta, contra o ladrão. A nossa arma é o amor. E tem que ser essa daqui da Bíblia, a palavra de Deus. Amor homossexuais, vamos distribuir uma cesta básica para os homossexuais. Isso é demagogia. Demagogia. Nós temos que lutar para que todos tenham direito à moradia, direito à casa, direito ao trabalho, salário digno, direito a ter pai e mãe, a família. Aí se não tiver, você vai lá, adota uma criança órfã, traz para sua família. As pessoas só querem fazer dos prazeres. Hoje, o meio mais corrupto é o religioso. Você não vê ninguém pregando a religião da Bíblia. O que é a religião da Bíblia? A verdadeira e pura religião para com Deus, o nosso Pai, é visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e abster-se da corrupção deste mundo. Quantas vezes o Papa pegou esse versículo? Pergunta a ele vem aqui. Vamos perguntar ao Papa. Ele vem trazer o que para nós? Mensagem de Deus, palavra de Deus, é o homem de Deus? Pergunta quantas vezes ele pregou esse versículo, Tiago 27. Pergunta quantas vezes o Silas pregou isso, quantas vezes o Bispo Macedo pregou isso, quantas vezes pregaram Ezequiel 8, a coisa mais leviana, uma abominação, não está lá na zona de meretrício, não, está dentro da tua igreja. E você participa dessa zona de meretrício. Porque quem está dizendo aqui é Deus, Ezequiel 8, está aqui, ó. A coisa mais leviana não está lá no presídio de Bangu, não, está dentro desse templo onde Deus não habita, onde você frequenta. E você não tem coragem, não é homem, para se levantar contra o diabo, é um covarde. E por isso vem acontecendo todas essas coisas de engano, de erro aqui no Brasil. O Brasil precisa de crente. Nós temos que ir para a rua pedir crentes, queremos crentes. Nem membros da Assembleia, nem da Batista, nem Católica, nem Presbiteriana, nem Maranata, nem Universal. A gente não precisa ser membros dessas religiões onde Deus não habita. O Brasil precisa de crentes, para ser pelo menos exemplo, modelo, para as pessoas dizerem, eu encontrei um crente aqui. Eu vi um crente ali na esquina, aquele homem ali é crente, olha como que ele vive, olha como que ele faz. Vergonha, irmão, todos falando em nome de Deus, cara. Que Deus é esse? Deus Bafomete, esse Deus andrógeno, assassino, que destrói a família, gente. Então, amanhã nós estaremos, se Deus permitir, irmão, tentando começar mais cedo, para nós falar mais uma das 5 metas desses Illuminati. E olha que isso é trabalho antigo, pode ser novidade para você. Nós estamos falando. Agora eu quero encerrar. Para seu desespero que está nessa situação aqui, eu como Jeremias, tentando lutar, levar a palavra de Deus. Eu não sou Jeremias, não, eu sou como Jeremias. Senão, os idiotas de plantão vão entender mal. São tão burros que a gente tem que falar direitinho. Eles não conseguem entender a palavra de Deus, que é tão explicada como está em Apocalipse 13. Então, eu não estou falando Jeremias. O Pedro disse que ele é o Jeremias. Não, eu estou falando como Jeremias. Estou usando as palavras que Deus falou a Jeremias. Vê se você entende. Vê se você entende. Jeremias 7. Deus falou aqui, tá? Para você. Você já entendeu. Ou você que não é um crente sincero.
Esse covarde que está nesses tempos aí, que não serve para nada, só para explorar o povo brasileiro. E o povo do mundo está sabendo aí. Eles não pagam um centavo de imposto e só suga o brasileiro cada vez mais. Ganha do tráfico de droga em cima da desgraça do povo brasileiro, morrendo de droga, inclusive as crianças, com crack, com a maçonaria do Silas, do Bispo Macedo, do Fernando Henrique Cardoso, do José Serra, com essa maçonaria deles, ganhando desse dinheiro, alimentando a morte das nossas crianças no Brasil. E cadê os crentes sinceros para se manifestarem? Eles têm muito ocupado, que eles têm participado de um culto de oração lá, eles vão fazer uma cantata de Natal, eles vão subir no monte para orar. Orar para quê, gente? Deus disse, esses adoradores do Deus Sol, mesmo que gritem em alta voz aos meus ouvidos, eu não os ouvirei, irmão. Você está com esses adoradores de Deus Sol, você está perdendo seu tempo, irmão. Vai dormir, vai fazer outra coisa. Não adianta, você está perdendo seu tempo. Deus não ouve adorador do Deus Sol. Nunca Silas Malafaia falou contra o Deus Sol, nunca o Bispo Macedo falou contra o Deus Sol, nunca o Manuel Ferreira falou contra o Deus Sol, nunca o Papa falou contra o Deus Sol, nunca o Guilhermino Cunha falou contra o Deus Sol, nunca esse Miguel Ângelo da Cristo Vivo falou contra o Deus Sol. Está todo mundo adorando o Deus Sol com eles. Deus não ouve essas pessoas, irmãos. Nós mostramos aqui o tribunal, em Apocalipse, acho 4 ou 5, está lá mostrando o tribunal de Deus, o trono de Deus. E ali só chega a oração dos santos, dos puros, dos separados. Ou você sai desse negócio de Baal e fica com Jesus, que Deus não aceita ficar entre um e o outro. A igreja de Laodiceia não é quente e nem fria. Ela é morna, está em cima do muro, Deus vomita. E vai vomitar você que faz parte dessa igreja. Então vamos ver aqui Jeremias 7. O que Deus fala para Jeremias. Que tem hora da vontade de desistir, mas podia estar dormindo agora, estudando anestesia, informática, cuidando de outros interesses pessoais. Eu estou aqui tentando botar alguma coisa dentro dessa cabeça cheia de imundície, que o Silas colocou, que o Bispo Macedo colocou, que o Papa colocou, que a TV Globo colocou, e não tem um lugarzinho para você possa absorver as coisas de Deus e raciocinar. Olha o que Deus está falando aqui para você. Apocalipse 7. Jeremias 7, versículo 16. Deus falou para Jeremias no capítulo 5, Jeremias, eles preferem o engano. Eles preferem o engano, Jeremias. Não adianta, o meu povo, ele não disse o povo do mundo, não. O meu povo, eles querem o engano. Não adianta. Aí o que ele fala aí, Jeremias insiste como nós estamos insistindo aqui por você. Aí Deus diz assim, tu, pois, ó Jeremias, não ores por este povo. Você sabe quem está pedindo para eu não orar, para eu não falar mais por vocês? Que preferem o engano? É Deus, Pedrosa. Não ora mais por esse povo. Fecha esse hangout. Chega, você está que nem Jeremias, está chorando dia e noite por esse povo. Eles não merecem a minha palavra. Não dê pérola aos porcos. Você está falando, Pedrosa, a minha palavra para eles. Eles querem ouvir o engano do Silas, do Bispo Macedo, Guilhermino Cunha, Manuel Ferreira, do Papa. É o meu povo. Ele prefere o engano. Então não ores mais por eles, Jeremias. Não ore por este povo. Nem levante por ele clamor ou oração. Cara, não era um colega de Jeremias, não, o próprio Deus. Esse povo é tão imprestável, é um povo tão corrupto, um povo sem moral, um povo sem atitude diante de Deus, que Deus diz, não ore por eles. Deus mandou Jesus amar esse povo de tal maneira, e mandou Jesus morrer por eles. E esse mesmo Deus de tão grande amor diz, não ore por eles. Porque eles não querem Deus, eles querem o engano, irmão. Eles querem o engano. O que você vai fazer? Deus é um Deus de liberdade. Ele não vai obrigar ninguém a adorá-lo. Deus é um Deus de verdade, um Deus de amor. Ele nunca vai obrigar ninguém a adorá-lo. Ele coloca ali,
Jeremias, tu, pois, Jeremias, não ore por este povo, nem levante por ele clamor ou oração, nem me suplique, porque eu não te ouvirei, Jeremias. O que esse povo estava fazendo? Adorando o Deus Sol, Baal. Aqui, ó. Vou mostrar aqui as pessoas que nós identificamos. Ó. O Baal, o Deus Sol de Apocalipse 13, 13 e 11. E vi emergir do mar, aqui, ó, uma besta que parece com um cordeiro, mas não é. É um dragão. E tem 2 chifres. Poder. Maçonaria inglesa e francesa. Os 2 poderes que ele tem. E é andrógeno aqui, ó, masculino e feminino. Isso é que está. Apocalipse 13, 11. Isso é essa imagem que João viu há 2.600 anos. E por coincidência, Pedrosa, um grande pesquisador, foi lá e encontrou no livro da maçonaria o Deus da maçonaria, o Deus Baal aqui, ó. Esse daqui. E das pessoas que preferem esse Deus Sol aqui, aí vai Jeremias pedindo, Deus, tem misericórdia deles, Senhor. Deus, Jeremias, chega, Jeremias. Eles querem o Bafomete, eles querem o Deus Sol, o engano. Ele está lá dentro da Assembleia de Deus, ninguém reclama. O Bafomete está dentro da Igreja Batista, ninguém reclama. Está dentro da Igreja Católica, esse Bafomete Deus Sol, ninguém reclama. Está dentro da Maranata, ninguém reclama. E não tem um desses profetas que se dizem profetas de hoje que luta contra o Deus Sol, o bode Bafomete. E você está lá conivente com toda essa porcaria, essa sujeira, esse engano. Aí Deus também chega para Jeremias, ó, eu não ouço os adoradores do Deus Sol, eu também não vou te ouvir mais não, Jeremias. Então, irmão, nós estamos pedindo, aqui é pelo povo de Deus. Deus, ouve a minha oração agora, Deus. Eu não estou te pedindo mais, que eu já estou te irritando, Deus, 20 anos. 20 anos eu estou lutando para que esses adoradores do Deus Sol, esses seguidores de Silas Malafaia, esses maçons todos adoradores do Deus Sol, todos esses que o Saad entregou a lista aqui, Deus me consentiu que no dia 18 de dezembro de 2001, foi para mim que o Saad veio aqui e entregou toda a lista desses adoradores do Deus Sol de Baal. Eu estou pedindo agora, Deus, não é por esses adoradores do Deus Sol de Baal. Eles não querem nada contigo. Eles querem o Silas, eles querem o Bispo Macedo, o Guilhermino Cunha, o Manuel Ferreira. Deixa isso para lá, Deus. Agora eu quero te pedir, Deus, em nome de Jesus. É por um grupo pequeno, como tu disseste, da tua igreja. Sempre foi um grupo pequeno, Deus. Eu quero pedir pelos crentes sinceros. Eles estão tendo coragem de se manifestar. Eles estão sendo perseguidos nas suas escolas, nos seus trabalhos. Estão tirando os empregos dele. Eles estão dizendo que eles são loucos, Deus. Os crentes sinceros, é por eles que eu estou pedindo agora, Senhor. Cansei de pedir por esse povo de lá. Eles já conhecem, pode vir o teu juízo sobre eles, Senhor. Que no Brasil, te afirmo, todos já conhecem que a maçonaria adora o Deus Sol e todas as lideranças deles estão lá e não tem nada contra, Pai. Todos eles já conhecem, meu Deus. Esse sangue não vai ser requerido das nossas mãos. Agora eu vou passar a te pedir, Senhor Deus, que eu não quero ser um Jeremias desse. O Senhor nunca mais vai me ouvir. Eu estou te pedindo pela igreja sincera, pela igreja de Filadélfia. Eu estou te pedindo, Deus, pelaquela igreja que não nega a tua palavra. Só o Senhor é Deus. Ninguém aqui reconhece Baal como Deus. É só o Senhor que é Deus. Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Jesus, o nosso Salvador, nosso Messias. Não estamos esperando outro Messias. Nós não negamos a tua palavra. Nós não negamos que Jesus é o nosso Senhor e Salvador. E nós somos a igreja fraca. Que venha esses maçons fortes iluminados sobre nós. Deus, que se levante o teu exército de anjos, Senhor. Dá um pouquinho daquele sopro de Jesus que ele vai fazer sobre esse bode, esse Deus Sol, Bafomete, Satanás, o anticristo, que ele só vai fazer assim, ó. Ele acaba. Dá-nos hoje, para a tua igreja, a igreja de Cristo, Senhor, um pouquinho desse sopro, só assim, ó. Um pouquinho desse sopro, para dar um pouco de alívio à tua igreja, Senhor Deus. Afaste das nossas vidas, das nossas famílias, dos nossos trabalhos, dos nossos locais de estudo, esses adoradores dos Deus Sol que querem nos atormentar, Senhor. É por eles que nós pedimos, é pela tua igreja. A igreja do Deus Sol, eles que vão se virar com a tua ira na grande tribulação, ó Deus. Eu quero que tu traga aqui, Senhor, nesse hangout, pessoas da tua igreja,
que gosta e aceita a tua palavra. Em nome de Jesus, Senhor, retire daqui todos aqueles que não aceitam a tua palavra, adoradores de teu sol, Senhor. Porque aqui é um local santo, nós não temos espaço nenhum, mas nós somos santos, nós povos puros, separados para te servir, para te adorar, Senhor. Nós somos a tua igreja, Senhor. Nós o reconhecemos como Senhor que habita dentro desse nosso templo. Tu és a nossa cabeça, a pedra angular, rejeitada pelo Silas Malafaia, a maçonaria dele, pelo Bispo Macedo, a maçonaria dele, porque tu fosse rejeitado pelos construtores. Ó Pai, a palavra maçonaria é clara, é os maçons, os construtores. Eu já mostrei aqui mais de 20 versículos na tua palavra. Nós te pedimos pela família dos crentes sinceros. Ó Pai, em nome do teu Filho Jesus, nós te pedimos pelas crianças desses lares sinceros, para que eles possam, Senhor Deus, ter força para continuar lutando contra Satanás e desfazer as obras do diabo. Porque a regeneração dessas pessoas está muito difícil, Deus. Eu te agradeço por 6 milhões, pela primeira vez que abandonaram esses templos maçônicos, Senhor. Estão aí nos hangouts, por um lado, por outro, distribuindo folhetos, falando pela internet, por e-mail, desfazendo a obra do diabo, Senhor. São crentes sinceros, que só se reúnem quando encontra 2 ou 3 da tua igreja, Senhor. Essa igreja que eu peço, que eu oro, que eu vivo por ela, Senhor Deus, para que ela não seja sufocada por essa igreja de adoradores de Baal, do Deus Sol. Eu peço pela igreja de crentes sinceros, Senhor, a igreja de Filadélfia, aquela igreja que o Senhor disse que eu te amo. Todo esse trabalho aqui, Deus, nós temos feito é levar informação. Se o Senhor, com teu Santo Espírito, não consegue convencer essas pessoas, como nos tempos de Jeremias, das suas impurezas, das suas sujeiras, dos seus pecados, das suas coisas torpes, se o teu Santo Espírito não consegue convencê-los, eu estou aqui tão somente levando as informações, Senhor, mas que eles jamais possam chegar diante do teu tribunal e disserem que não ouviram a verdade. Eu sei que o Senhor não tem o culpado por inocente. Nenhum deles mais é ignorante quanto à tua palavra. Apocalipse 13:11 revela e mostra esse bode bafomete da maçonaria que tu revelaste a João. Ele está sendo revelado dia e noite aqui no Brasil. É o Deus do Silas Malafaia, do Guilhermino Cunha, do Manuel Ferreira, do Paulo César Brito, da Maranata. Esse Deus da maçonaria, do Papa. Eles não têm nenhuma obra contra esse falso profeta, como lutou Jeremias, como lutou Isaías, como lutou Ezequiel, Daniel. Todo esse teu povo, Deus, da tua palavra, o apóstolo Paulo, Jesus, Silas, Tiago, André, Filipe, todo o teu povo lutou contra esse Deus Sol. Mas aqui no Brasil, nenhum religioso luta contra o Deus Sol, Senhor Deus. Não tenham estas pessoas por inocentes. Se o Senhor voltar hoje, Senhor, estou com a minha mente, a minha consciência tranquila de ter realizado a tua obra. A partir de hoje eu entrego toda essa igreja pagã. O Senhor descreve ali em Apocalipse 17:18, Senhor. Essa igreja terrível, essa igreja podre, essa podridão. O Senhor vomita, nós vomitamos aqui também. Mas como tu disseste que ama a igreja de Filadélfia, eu também digo, ó Pai, eu amo esta igreja de Filadélfia. A igreja que não nega Jesus, que não nega a tua palavra, e é uma igreja fraca, que não está preocupada com os poderes do mundo, mas com o teu poder. Está preparada para os juízos, ó Pai. O dia da tua vingança pode chegar aqui no Brasil, porque todos já conheceram a verdade. Eu sei que o Senhor não terá o culpado por inocente.
Tu perdoas o tempo da ignorância. Eu te afirmo agora, no Brasil, Pai, não existe mais ignorantes quanto ao conhecimento da tua palavra, da maçonaria, do Deus Sol, desse bode Bafomete. Preserve a tua igreja, os crentes sinceros, Senhor. Esses que reúnem entre si, que não habitam nos templos onde o Senhor não habita. Se o Senhor não habita lá, por que eu vou habitar nesses templos, Senhor? Eu só quero estar onde estiver a tua presença, Pai. Guarda o teu povo que reúne nos postos de gasolina, nas ruas, nas esquinas, nos hospitais, nos restaurantes, que reúne as escondidas, Senhor Deus. Essa tua igreja, nesses locais pequenos, nos morros, nos seus lares. Abençoa essa igreja de Filadélfia, Deus. Faça ela ter convicção de que ela é a igreja que te serve. Eu te agradeço por este hangout, pelas pessoas que estiveram aqui hoje, Senhor Deus. Que aqui estejam sempre crentes sinceros, Senhor Deus. E que o Senhor vai tomando providência com o teu Santo Espírito contra a vida dessas pessoas. Eu te agradeço por tudo, ó Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que rasgou o véu, que permite eu falar contigo. E não estou esperando outro Messias, porque não existe outro Messias. Existe Satanás, o anticristo e o falso profeta. Então, eu nunca mais construirei a Arca da Aliança. Nunca mais a visitarei e nem terei saudade dela, porque a tua palavra me proíbe fazer isso, Senhor Deus. Não perdoa esses homens, Senhor, que estão com a arca aí na mão. Não perdoa, porque eles sabem que eles estão blasfemando contra ti, Senhor. Eles estão fazendo isso conscientemente, Senhor. Porque a tua palavra é muito bem clara. Não perdoa esses homens. Tira esses homens aqui do nosso país. O Brasil está precisando acordar, Jesus. Nós precisamos de crente. Leva esses falsos profetas no teu juízo, Senhor. O julgamento é teu. Agora coloca aqui no Brasil, o Brasil precisa de crentes para mudar a história desse país. O Brasil precisa de crentes, ó Deus. De onde importar crentes? No Brasil estão querendo importar médicos, ó Deus, eu te pergunto. De onde nós importaremos crentes para que possa fazer esse Brasil preservar a família, as condições mínimas de vida de um cidadão, ó Pai? Como nós poderemos clamar por justiça? Quem há que clame por justiça nessa terra? Ó Deus, quem há que lute contra o bode Bafomete, o Deus Sol? Porque a tua igreja veio aqui para desfazer as obras do diabo. E é assim que aqui nós estamos, ó Pai. Não tenha jamais aqui no Brasil, ó Pai, o culpado por inocente. Nós livramos dessas mãos, Senhor Deus, o sangue dessas pessoas. Cobre dessas lideranças, ó Pai. Nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, graças a Deus, um trabalho maravilhoso, uma frequência alta. Nós estaremos iniciando mais cedo e amanhã mais uma dessas 20 metas. E como Deus manda, evangelho mesmo aqui. Palavra, palavra, palavra. Vamos produzir crentes aqui no Brasil. Chega, irmão. Chega desse negócio. Um país que só tem corrupto. Ah, eu quero uma pessoa honesta. Cadê? Levanta um crente aqui. Cadê um honesto? Cadê um crente, irmão? Tá tudo lá querendo um jeitinho, ganhar um troquinho. Tá todo mundo querendo tirar um proveito. Não, a igreja de Cristo não, irmão. Vamos pedir que Deus venha trazer para esse Brasil pessoas sérias, irmão. Pessoas que... O povo brasileiro está aí na rua brigando contra a honestidade, contra não sei o quê, um montão dessas coisas, e está todo mundo envolvido lá com maçonaria. O garotinho desse pastor Pereira que está aí, ó, está lá, tudo envolvido com maçonaria. Os 3 pontinhos, tem aqui a assinatura do garotinho. As pessoas estão tudo lá. O cara fazendo as piores coisas com as mulheres, manga comprida, vestido comprido, cabelo comprido, e transando com o cara lá. Isso que é a igreja que está aí, e ninguém levanta contra isso. Que coisa, chega. O Brasil está precisando de sal para salgar essa terra.
O sal está todo insípido. Sal todo insípido. Como é que vai se salgar essa terra? O Brasil está precisando de luz, está todo mundo nas trevas. Os embaixadores do rei na Igreja Batista com um paninho nos olhos. De onde você vem, embaixador? Eu venho das trevas. O que você quer? Eu quero luz. Graças a Deus nós conseguimos tirar da Igreja Batista esse ritual. Em nome de Jesus. Covardia levando as nossas crianças de 9 a 16 anos para o inferno e ninguém amando as crianças no Brasil, cara. Se as pessoas não se amam a si próprias, aceitam toda essa idolatria, como é que eles vão aceitar o Deus verdadeiro? Então, louvo a Deus, irmão, pela vida de vocês. Eu louvo a Deus, porque são poucos crentes sinceros que têm perseverado aqui na palavra de Deus. Eu os amo muito e preciso muito dessa igreja de Filadélfia. Abandone tudo, mas não abandone Jesus. Não abandone a palavra de Deus, porque assim você vai ser igreja de Filadélfia. Não fica querendo ganhar poder aqui no mundo, não. Não fica ganhando poder aqui no mundo, não. Procure ganhar o poder de Deus. Não é? E então eu vou pedir ao nosso irmão Natan que nos eleve a Deus em oração, pedindo que Deus abençoe a igreja de Filadélfia. A gente fica pedindo tanto por essas pessoas, nós estamos deixando Deus até com raiva, como nem Jeremias. Vamos pedir pela igreja de Filadélfia, pelos crentes verdadeiros que estão aqui no Brasil. São poucos, eu conheço poucos. Eu convivo com todo esse subúrbio aí, sábado que vem, estou falando lá para pastores na CEDERJ. Mas quantos desses se desviam, irmão? Se desviam lá, dinheiro, qualquer migalha assim, se desviam da palavra. Está lá sábado, junto com eles, e depois no outro mês. Mas a intenção ainda de fazer com que poucos ainda voltem para a palavra de Deus. Mas o povo prefere o engano. Prefere o engano. Vocês vão ver, está chegando a justiça de Deus. Está chegando a justiça de Deus. Ninguém quer trabalhar, irmão. Ninguém quer estudar. Ninguém quer ser submetido às humilhações dos seus patrões, nos seus locais de serviço e trabalho, por ser servo de Jesus. Os caras desistem. A dificuldade de entrar numa faculdade. Mas Jesus abre o caminho, irmão. Jesus abre o caminho. Vai na certeza do Senhor, maior que está em nós do que o que está no mundo. Então, nosso caminho é o caminho estreito. Agora, as pessoas preguiçosas, não estudam, malandro, já estão acostumados com falso profeta, aquela coisa fácil lá dentro desses templos onde Deus não habita. Aí vem para o mundo aqui, qualquer perseguiçãozinha, não sei o que, fica desesperado. Não, irmão, nós vencemos, mas nós temos que mostrar que nós somos de Jesus, que nós cremos nele. Como é que você vai exercer sua fé se você não tem problema? O cristão tem problema, mas vence todas elas. Então não tenha medo de problemas, enfrente-os. Não aceita ajuda de falso profeta, nem de falsos crentes, não. Persevere no Senhor. E se o Senhor te chamar naquele dia, aquela hora, foi porque foi decisão dele. Esse é o nosso trabalho, de conscientizar o povo para essa igreja de Filadélfia e detonar, vomitar que toda noite essa igreja nojenta, essa igreja porca de Filadélfia. Vômito é o quê? Coisa porca, nojenta, imunda. É isso que Deus disse lá em Ezequiel 8, a coisa mais leviana, a maior abominação, está dentro da casa do Senhor. E as pessoas que são levianas e que estão cheias de abominações estão lá dentro. Aí eles não sentem a diferença. Eu falo, irmão, a igreja não é o templo, não é o barro. São essas pessoas imprestáveis que estão lá dentro, que não têm coragem de tomar uma atitude a favor de Jesus, uma atitude contra os adoradores do Deus Sol. Aceitam tudo isso. Espera aí, foi dado à besta que reine. Mas só 7 anos, tá? Só 7 anos. Depois você vai ver o que é essa besta que está te prometendo tanta coisa que virá. Irmãos, então, espero amanhã, Deus permitindo, começar um pouquinho mais cedo. Vamos ver se a gente começa às 21 horas e até 21 ou 21h30. Porque eu, infelizmente, vou completar 60 anos, trabalho há 35 anos com anestesia dia e noite. E os casos que eu pego são casos gravíssimos de neurocirurgia. Não são casos fáceis, porque o Senhor é comigo. Nunca perdi um doente. Isso é para honrar e glorificar a Deus. Mas trabalho, estudo, participo, faço a obra de Deus, irmão.
Não tem lugar no céu para malandro, não. Lugar no céu é de gente trabalhadora, gente séria que tá vivendo na fé. Então vamos continuar pregando e vivendo esse evangelho maravilhoso, não é? Porque o falso profeta promete aqui, ó, 20, 30 mil reais. Está aqui na revista Veja, o Silas prometendo para os falsos profetas dele, é só negar Jesus, adorar o Deus Sol, entrar na maçonaria, você ganha 30 mil. Na Igreja Universal, pregar mentira lá para as pessoas. Eu sei que você não é bandido, você é uma pessoa séria, você vai seguir, mas o caminho é estreito. Seja homem, meu irmão, seja mulher digna. Tá? Então é isso que nós pregamos, é a Bíblia, a palavra de Deus. Oremos com o nosso irmão Natan. Então, Natan, pedindo principalmente por essa igreja de Jesus. Essa igreja paganizada, a gente já pediu tanto, já lutou tanto, já gastei tanto dinheiro para fazer folheto, versículo, é DVD, é livro, soltar, é hangout, tudo para levar informação para eles. Vamos lembrar um pouquinho dessas pessoas honestas que estão aqui no Brasil trabalhando, tentando mudar esse país para o melhor, que estuda, que trabalha, vive com dignidade, pagam 80 impostos para mandar para os maçons lá 45%, mandado para os Illuminatis, esses que fizeram essas 5 metas que estão destruindo o Brasil, 50% do que se produz aqui no Brasil tem que mandar para eles, pelas bênçãos que eles estão causando aqui com a gente. Hoje nós já vimos a destruição da família. Amanhã nós vamos ver mais 20%. Oremos com nosso irmão Natan, em nome de Jesus. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, Deus magnífico, Senhor, Criador de todas as coisas, Pai. Eu quero te agradecer, meu Senhor, por mais este programa, meu Pai, por mais este hangout, Senhor, por mais esta noite que estamos aqui, Senhor, nesta reunião, Pai. Senhor, aprendendo sobre Ti, aprendendo, Senhor, sobre as coisas, Senhor, que estão acontecendo, Senhor, hoje, nos dias atuais, Pai. Aprendendo, meu Senhor, principalmente, Senhor, sobre, Senhor, o plano maligno das sociedades secretas, Pai. Sobre, meu Senhor, o que Tu já revelaste, Senhor, há mais de 2000 anos, Pai. Sobre, Senhor, aquilo, Senhor, que Tu tem, que já Tu tem reservado, Pai, que Tu tem guardado, Senhor, para aqueles, Senhor, que pensam que Te enganam, Senhor, que pensam que são, Senhor. Meu Deus e meu Pai, eu quero Te implorar, Pai, Te suplicar e Te rogar, meu Senhor. Levanta, Senhor, servos Teus sinceros, Pai. Levanta mais crentes sinceros, Pai. Mais pessoas que orem, mais pessoas que lutem, que estudem, que trabalhem, Pai. Senhor, meu Deus, mais pessoas, meu Senhor, que estejam dispostas a lutar e morrer pelo Evangelho, Pai. Senhor, mais membros, Senhor, mais pessoas, Senhor, para essa igreja fraca, Senhor. Essa igreja que não nega a palavra e que não nega Jesus, Pai. Meu Senhor, em nome de Jesus Cristo, abençoa, Senhor, os remanescentes, Pai. Nós, os remanescentes, Senhor, aqueles que, Senhor, temos esse conhecimento, Pai. Temos, Senhor, acesso a essa informação, Pai. Graças eu Te dou, Senhor. Muito obrigado, Senhor, porque Tu nos permitiste, Senhor, ter acesso, Senhor, a tal conhecimento, Senhor. Abençoa o Teu servo, Dr. Pedrosa, Pai. Abençoa, Senhor, esse trabalho, Senhor, que ele... Sem som. Agradecemos a participação do nosso irmão Natan, e muitos estiveram aqui plugados conosco aqui no Hangout, o Alexandre, o Antônio Carlos, né? A irmã Leneira, o Natan e a família dele, o Jean, o João Augusto, o Lucas, batalhado sempre aqui com a gente, né? O Osmi que está aqui conosco, né?
e queremos também estar aqui o nosso irmão Raimundo, agradecer a todos, irmãos. Olha, vocês, eu queria deixar bem claro aqui para vocês a importância, irmão, de vocês para o Brasil. Não pense que você seja importante só para você, para sua família. É muito importante a sua presença no Brasil hoje. O Brasil está carente, de crentes. O Brasil está carente de crentes, irmão. Nós estamos precisando muito de crentes aqui. Precisando muito, irmão. O que mais o Brasil precisa não é de petróleo, não é de ouro, não é de campeonato mundial e nada. Falando em campeonato mundial, eu queria fazer duas só observações para um dia a gente discutir. Irmão, vocês viram esse campeonato mundial? Foi a mesma coisa que a França, o Brasil entregou futebol para a França. A Espanha não jogou, irmão. Isso foi resultado encomendado. Nós não mostramos aqui anteontem como a maçonaria controla todos os resultados do futebol. A greve geral que ia ter no dia seguinte acabou. Só ficaram toque de bola. O segundo tempo, então, não existiu, irmão. Só foi só toque de bola, aquela coisa, resultado comprado. Vocês viram outra luta que teve, eu nunca vejo, irmãos. Eu já detonei isso aqui, esse negócio, essas lutas, eu estou falando, daqui 2 a 3 anos, irmão, eles ficam contentes quando o cara dá um nocaute, que o cara fica desacordado. Aí teve uma hora lá que eu estava estudando na sala e tinha outra pessoa assistindo ali a luta na televisão e a esposa estava dormindo aqui com os filhos, né? E eu estava precisando estudar um montão de coisas que ainda estão aqui comigo, eu estudando, lendo aquilo tudo, aquele montão de papel, separando, e não pude deixar de presenciar a luta. Teve um momento que uma pessoa lá estava batendo no outro e socando o outro, e a torcida gritando, isso lá nos Estados Unidos. Ele vai morrer, ele vai morrer, ele vai morrer. Irmãos, é isso que é amor? É isso que é amor? Isso que é esporte, irmão? É isso que é esporte? Você paga o canal fechado de televisão para assistir essas lutas? É isso? Eu disse, daqui 2 ou 3 anos, essas lutas só vão terminar quando o cidadão morrer. Vai ser igual no Império Romano, uma das 5 metas, eu vou falar disso, estou adiantando. Que botava os gladiadores para lutarem lá, eles só vão terminar essa luta quando o outro cara morrer. Ou os dois morrerem, aí o povo vai gritar. Como soltava o leão lá para comer os cristãos em Roma. Irmão, será que nós já estamos perto disso? Já estamos caminhando para isso? E cadê os crentes sinceros para se manifestarem, gente? Nós temos que nos manifestar diante disso. Por que Deus destruiu com Noé o dilúvio? Porque a terra era o quê? Violenta. Agora, vocês viram como o cara mostrou, todo mundo mostrou, o lutador que era campeão faixa preta do Brasil, não lutou. Ficou brincando lá no ringue, que o outro deu um soco nele, lá ele caiu. Foi um resultado comprado. O americano está feliz, agora nós temos o campeão mundial de luta. Porque o nosso aqui é o do futebol, né? Então agora o campeão deles tem que ser lá o outro. Então isso é tudo resultado comprado, gente. Isso tudo é uma farsa, mentira. Satanás é o enganador, o pai da mentira. Só estou falando isso para vocês acordarem e perceberem como eles mantêm a mente das pessoas ocupadas com coisas imbecis. Então nós temos que cair sério em cima disso, irmãos. Esse negócio, essa luta, viu aí, foi uma farsa tremenda. Uma farsa tremenda. O cara não deu um soco no outro. Aí no segundo round o cara deu um soco lá na cara do cara, ele caiu, pronto. E o cara ficou pulando na frente dele, brincando. Um cara que derrubou todo mundo, não deu um soco no outro, não lutou. Igual o futebol, igual ficou aqui, a Espanha contra o Brasil. Ah, pronto, o Brasil é campeão. Pronto, já suspenderam a manifestação da greve geral. É isso, assim que eles manipulam o povo, gente. E nós não somos, nós somos escolhidos de Deus. Nós temos que ser diferente disso. Nós somos separados, escolhidos por Deus. A nossa mente, a nossa visão está muito adiante. Muito adiante. Deus nos faz enxergar com olhos de águia, né? Muito longe.
Então, esse é mais uma advertência que nós estaremos falando quando falar da última meta deles, que é manter a mente das pessoas ocupada com essas coisas idiotas aí. E se você acredita, pensa, era igual aquele Telecat Montilla, pelo menos você sabia que era mentira, né? Aquela luta que tinha no passado até de Boy Marino, mais não sei quem, Verdugo, mas aquilo você sabia que era só um circo. Agora aquilo ali, irmão, é mentira. De Laodiceia. E vamos nos unir, irmãos. O Brasil precisa de crentes da igreja de Filadélfia. De crentes mesmo, irmão. Não é membro de igreja, não, irmão. Você vai chegar lá no céu, olha, tá aqui, Deus, aqui é um documento aqui, ó. Eu sou membro da Igreja Universal. Jesus criou alguma igreja aqui, universal, ou presbiteriana, ou batista, ou não sei o quê? Isso não tem, irmão. Isso tem na sua cabeça. Mas aqui dentro da Bíblia não tem. Está dentro da sua cabeça. Agora você vai chegar, não, mas eu sou batista, viu, Jesus? Eu quero um lugar especial aqui que eu sou batista. O povo da Assembleia é para lá. Eu sou batista. Agora, o povo da Universal é para cá. Não tem isso não, irmão. É quem é crente em Cristo. Aqui na Bíblia não tem isso não. E as pessoas têm aquele negócio na mente que é a religião que salva. Eles fazem isso. Não, você não pode ouvir instrução da Testemunho de Jeová, não pode ler mais nada de ninguém, é só de Testemunho de Jeová. Só das besteiras que eles escrevem lá. Então, preparados, atalaias de Cristo, encerrando.